noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de todos vocês. Levante sua mão direita ao céu e repita comigo: Deus é bom, sabe o que faz e tem sempre razão. Convido os amados a abrirem a santa palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5. Estaremos lendo a partir do versículo de número 22, Efésios 5, 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Curve a sua cabeça. Deus querido, Deus santo, Deus amado, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua santa palavra. Te agradeço pela presença do Teu Santo Espírito nesse lugar. Te agradeço pelos louvores, ó Deus. Te agradeço por cada vida aqui presente, cada família aqui representada. Que o Senhor possa verdadeiramente falar aos nossos corações. Que verdadeiramente as nossas mentes agora possam ser levadas cativas até a Ti. E que nós possamos verdadeiramente ter inculcado a Tua palavra em nossas mentes. E que nós possamos vivê-la, Senhor. Abençoa todos aqui presentes. Abençoa aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Fala conosco nessa noite, papai, porque eu já me sinto grandemente abençoado pela oração que o presbítero José Carlos fez a meu favor, e eu quero clamar a Ti as Tuas bênçãos sobre a vida dele. Abençoa o deitar, o levantar, abençoa a vida física, emocional, sentimental, espiritual, a vida ministerial, acadêmica, financeira, ó Deus. Aonde seu filho estiver, possa ser grandemente abençoado. E eu quero clamar a Ti, Senhor, que o Senhor venha estender essa bênção a todos os meus irmãos, a todos aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo. Que a Tua graça, que o Teu favor, que a Tua misericórdia seja com todos nós, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Tem uma história que conta que em um determinado vilarejo tinha um casal já idoso, muito pobre, e a vontade do coração deles, a vontade de quem, quando a gente ama uma pessoa, a gente quer presentear, e eles tinham o desejo no coração de dar um presente de Natal um para o outro, porém a situação financeira não ajudava, eles eram pobres. Ela pensou: eu tenho um cabelo grande, lindo, um cabelo maravilhoso, então eu vou vender esse cabelo para comprar para o meu marido, para comprar para o meu amor uma pulseira nova, para ele poder colocar no seu relógio, um relógio que ele havia herdado dos seus pais, que já havia há 3 gerações, estava na família, porém tinha estragado a pulseira e eles não tinham condições de arrumar. E aquele homem, ele também queria presentear a sua esposa. E quando ele chegou em casa na noite de Natal, ele levou um tremendo susto quando ele entrou e olhou para ela e a viu com os cabelos curtos. Mas a surpresa dele, amados irmãos, ela foi muito maior quando ela lhe entregou uma pulseira para colocar no seu relógio. Relógio esse que ele havia vendido para comprar para ela 2 pentes de ossos com pedrarias.
Pentes que esses que combinavam com a cor do cabelo dela. Vejam o que é o amor. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Como nós podemos verdadeiramente viver esse amor? Como nós podemos fazer para que verdadeiramente a paz, o amor, o respeito, o carinho permaneçam dentro das nossas casas? O tema da mensagem dessa noite é: qual o valor de sua família? Eu não quero que você me responda, mas eu quero que você responda para você mesmo. Qual o valor da sua família? Qual o valor de quem você ama, do seu cônjuge, da pessoa que você escolheu para viver com você o resto da sua vida? Que valor essa pessoa tem para você? O século 21 é um século mutante. E isso não é novidade para nenhum de nós. E ainda mais se nós pararmos para pensar e analisarmos que o homem, ele sempre esteve, digamos, evoluindo. Nós temos visto e comprovado que a ciência, a tecnologia estão aí e está dando saltos em frente a várias áreas da ciência, que vão da microbiologia a seus transgênicos, a busca do deslindamento da natureza, do universo, através das lentes de potentes microscópios, telescópios. Amados, nós somos mutantes. No entanto, você já percebeu que a nossa humanidade, a nossa base, a nossa individualidade, a nossa liberdade, ela está sendo perdida ao longo da nossa caminhada, por coisas que nós estamos mudando, e por coisas que estão sendo impostas a nós como mudança. E esse número, e essa velocidade, ela muitas vezes está muito acima da nossa capacidade de absorção. E aí a alienação passa a ser um antiácido ingerido juntamente com a salada de frutas, de informações que nós temos que deglutir todos os dias. A nossa desumanização, ela começa quando nós deixamos de respeitar os nossos pais. Quando em nome da liberdade nós estamos nos entregando à libertinagem. Quando nós abrimos mão de que existe um Deus que criou a família, que criou uma família para ele se relacionar, e todos os dias, na viração do dia, ele estava ali com essa família. Relacionamento, respeito, amor, gratidão, são valores que vêm se perdendo no distanciamento. Distanciamento que muitas vezes dentro de um mesmo teto, por debaixo de um mesmo teto. Talvez você tenha ouvido pessoas, amigos, companheiros, colegas, fazer algumas perguntas como: por que eu não consigo viver em paz dentro da minha própria casa? Ou outros: por que dentro da minha casa, dentro do meu lar, existem tantos problemas? O que eu faço, o que eu posso fazer para ter paz na minha casa? O que eu faço para ter paz na minha família? E às vezes as pessoas pensam que isso é impossível. Chegam às vezes até pensar que a família, que a união, ela está amaldiçoada, e que ela precisa se acostumar a viver dentro de um sofrimento. Mas se nós pararmos para analisar, meus amados irmãos, se nós pararmos para buscar o fio da meada,
nós vamos entender que muitas vezes essas pessoas estão vivendo assim, esses lares estão vivendo assim, porque eles estão vivendo uma cultura antropocêntrica, deixaram Deus de lado, deixaram o Senhor Jesus de fora. Jesus não faz mais do cordão de 3 dobras. Muitas vezes essas famílias não estão buscando a presença de Deus. Talvez várias tentativas para alcançar a paz foram empreendidas, e de repente a pessoa se cansou, porque de repente as coisas estão mudando, e quando a pessoa não vê mudança, ela começa a desanimar. Mas eu quero falar para você que a mudança só vem com Jesus, amém? É Jesus que provoca a mudança, é Ele que traz a bênção, é Jesus que traz o milagre, é Jesus que traz a paz, é Jesus que eleva o amor. E nós precisamos entender que a família, ela sempre foi, ela é e sempre será um projeto glorioso de Deus. O nosso Deus, desde o início, Ele planejou a família. Ele planejou uma família ideal, para que essa família vivesse em santidade e na presença dEle dia após dia. Uma família que tivesse comunhão com Ele, uma família que tivesse prazer em estar na presença dEle, uma família que desfrutasse do amor dEle. Mas nós conhecemos a palavra de Deus e nós sabemos que no meio do caminho isso se perdeu, porque o pecado entrou no mundo. E aí nós começamos a ver que a maldade, a corrupção do homem, eles se proliferaram, aumentaram sobre a terra, sobre as famílias, aquela que sempre foi a base da sociedade. Agora as famílias estão sendo desprezadas, vilipendiadas, e a população está achando que está normal, o mundo está achando que está tudo normal. A família, o bem mais sagrado, o melhor e maior patrimônio que nós temos, agora ela está sendo menosprezada. O descaso, o desrespeito, o desamor pela sagrada instituição criada por Deus está sendo deixado de lado. Todos nós temos ciência que o inimigo de nossas almas veio para matar, roubar e destruir. E nós temos visto que nos últimos tempos, como ele tem atacado as famílias, tentando destruir, acabar com as famílias. Porque, meus amados irmãos, uma sociedade estruturada, ela tem uma igreja estruturada. Uma sociedade estruturada com igreja estruturada, ela tem uma nação estruturada. E aí Deus passa a governar. Aí a paz, aí amor, a harmonia, aí a união, aí é crescimento. E isso é tudo que o diabo não quer. Eu li uma frase num livro que eu achei muito interessante, do escritor Rubem Amorese, que ele disse assim: sem uma família estruturada, a mocidade, os jovens, sofre da síndrome do escorpião. Quando a esperança se vai, resta-lhe dar picadas mortais em quem está à sua volta e depois em si mesma. Todos nós sabemos que o diabo, ele é astuto. E assim como ele tentou destruir a primeira família ali no Éden, enganando Eva, hoje ele tem enganado as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, ou se afastaram da palavra de Deus, ou não querem conhecer a palavra de Deus, não querem viver a palavra de Deus, e tem colocado o relativismo na vida dessas pessoas, e as pessoas estão vivendo, muitas vezes se dando como cristão, mas vivendo longe da palavra de Deus, vivendo longe de Cristo. Muitas vezes as pessoas, e pessoas que nós conhecemos, muitas vezes elas estão ouvindo
uma velha mídia. Essa mídia podre que está aí, divulgando líderes aí, aonde que quer mostrar que o desprezo pelo cônjuge é comum, onde eles querem mostrar para a nossa família, para a nossa sociedade, para nós cristãos, que você trair a pessoa que você escolheu, que você fez uns votos diante de Deus, de viver e de amar até que a morte os separe, isso é corriqueiro, pode separar. Uma mídia que está querendo vender para o mundo que o divórcio é normal, não deu certo, larga. Mas eu quero falar para você que nessa noite o Espírito Santo de Deus quer nos chamar à razão. Ele quer nos trazer a razão, para que nós possamos voltar para a palavra de Deus, que nós possamos entender que cada indivíduo, que cada um de nós, homens e mulheres, nós temos nosso papel dentro da família, e nós precisamos viver esse papel dentro da família, não fazer como está acontecendo aí, as pessoas invertendo os valores, e quando isso acontece uma desestabilização, a família desestabiliza. Por isso eu quero te perguntar mais uma vez, qual o valor da sua família? O que você está disposto a fazer para salvar a sua família, para resgatar, para energizar o seu relacionamento, a sua vida dentro do seu lar? Essa pode não ser uma mensagem muito popular para muitas pessoas, principalmente nessa sociedade contemporânea, sociedade chamada de pós-moderna. Pós-moderna por quê? Porque ninguém sabe o que é. Nós sabemos da modernidade, agora vem a pós-modernidade. O que é isso? Ninguém sabe, né? É pós, está vindo depois da modernidade. E isso está acabando com as famílias. Porém, nós precisamos entender que esse assunto, ele afeta profundamente a nossa sociedade. Esse assunto afeta profundamente o mundo. Porque muitas famílias, amados irmãos, hoje estão se desintegrando. Porque homens e mulheres não querem viver o seu papel para o qual Deus os criou e deixou registrado na sua palavra de como eles deveriam viver. O poeta William Cooper, ele chamou o lar de o único êxtase do paraíso que sobreviveu à queda. Vejam, o último êxtase do paraíso. O meu lar, o seu lar, que sobreviveu à queda. Só que, infelizmente, não é isso que nós estamos vendo. Infelizmente, muitos lares parecem mais um posto avançado do inferno do que um pedaço do céu. O lar que deveria ser o nosso recôndito, o nosso refúgio, um lugar de paz, onde o amor deve reinar. Nós estamos vendo e ouvindo falar que em muitas casas está muito longe disso. Maridos que não têm prazer de voltar para casa depois de um dia de trabalho, porque sabe quando chegar em casa vai encontrar a mulher. Mulheres que querem que o marido fique mais tempo fora de casa, para elas poderem ter liberdade de ficar mais à vontade em casa. E talvez vocês possam virar para mim e falar: pastor, por que isso está acontecendo? E eu vou falar para você, parte dessa resposta está nessa perícope que nós lemos, onde nós estamos vendo que muitos casais, eles estão invertendo os papéis, eles estão indo na contramão da palavra de Deus e trazendo para dentro dos seus lares e para as suas vidas maldição com suas próprias mãos, trazendo caos para dentro de casa.
conceito de família em nosso mundo, ele está confuso. O Código Civil, ele parece que não reconhece a diferença de papéis. As relações homossexuais estão se tornando cada vez mais aceitáveis como normal. Pasmem, a infidelidade conjugal já atinge mais de 50% dos casais. O índice de divórcio aumenta a cada dia assustadoramente. E as pessoas estão achando normal. Repita comigo: ei, não é normal. Não é normal. Quando alguém, as pessoas vêm e comentam, igual eu ouvi esse final de semana, a pessoa chegou e comentou sobre problemas no casamento, que no caso dele ele não estava nem pensando em se divorciar, já havia se divorciado. E normalmente quando a gente escuta isso, as pessoas viram para a pessoa que está querendo se divorciar, que está pensando em se divorciar, falam: é isso mesmo, não aceita não, você tem que ser feliz, não é assim não, não está te fazendo feliz? Larga. É isso que está na palavra de Deus? É isso? O homem até pode dar um papel lá e ia falar que descasou. Mas e as bênçãos de Deus? Tem como ir lá e tirar? O que acontece? O que aconteceu com os seres um só? Serem um só, daquele dia em diante, nos dias maus e nos dias bons. O que aconteceu com a promessa na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na prosperidade e na adversidade? O que aconteceu com amar e respeitar por todos os dias da sua vida? E a bênção? Eu vos declaro casados, marido e mulher, até que a morte os separe. A cultura pós-moderna, ela está voltando às mesmas práticas reprováveis dos tempos primitivos. Divorciar e trocar de roupa está acontecendo com a mesma facilidade, com a mesma rapidez. E uma das formas, amados irmãos, de corrigir isto é entender um pouquinho sobre o papel do homem e do papel da mulher no casamento. Nós temos um versículo, siga comigo aí, 22 a 24. As mulheres hoje estão se dizendo empoderadas. E quando se fala, lê esse texto, e quando se fala de submissão, há um repúdio. Eu, doutora, vou me submeter ao meu marido? Mas deixa eu falar para você primeiro o que não é submissão. Submissão não é inferioridade. Nós precisamos desinfetar da palavra submissão os seus sentidos adulterados. A mulher, ela não é inferior ao homem. A mulher é imagem de Deus, assim como o homem o é. A mulher foi tirada da costela do homem, não foi tirada dos pés. Ela é auxiliadora idônea, ou seja, é aquela que olha nos olhos. Ela não é escrava.
Aos olhos de Deus, ela é coigual ao homem. Mas pastor, então o que é submissão? Ser submissa ao marido é ser submissa a ele por causa de Cristo. A submissão da esposa ao marido não é igual a Cristo, mas é por causa de Cristo, amém? A expressão da submissão é a mesma coisa que da igreja ser submissa a Cristo. A esposa se submete ao marido por amor e obediência a Cristo. A esposa se submete ao marido para a glória de Deus. A esposa se submete ao marido porque a palavra de Deus, ela não pode ser blasfemada. A submissão da esposa ao marido é a sua liberdade. A submissão não é escravidão, mas é liberdade. A submissão da esposa ao marido é a sua glória. Efésios 5:24 diz: assim como a glória da igreja é ser submissa a Cristo, assim também com a esposa. O Tiago estava falando aqui na ministração. Amados, a igreja, ela só é bela, ela só é poderosa, ela só é grande, ela só é abençoada quando ela se submete a Cristo. A submissão da igreja a Cristo não desonra nem desvaloriza nenhum membro da igreja. A igreja, ela só é feliz quando ela se submete a Cristo. Quando uma igreja ela deixa de se submeter a Cristo, ela perde a sua identidade, ela perde o seu nome, ela perde sua reputação, ela perde seu poder, ela perde sua glória. A submissão não é a um senhorio autocrático, déspota, insensível, mas é alguém que a ama ao ponto de dar a sua vida por ela. A submissão da esposa não é a um tirano, mas é a um marido que a ama, como Cristo ama a igreja. Nos versículos 25 a 33, nós vemos o papel do marido. E se a palavra que caracteriza o dever da esposa é submissão, a palavra que caracteriza o dever do marido é amor. O marido, ele nunca deve usar da sua liderança para esmagar, para sufocar, para humilhar ou para frustrar aquela que um dia ele escolheu para viver com ela o resto dos seus dias. A ênfase de Paulo não está na autoridade do marido, não. A ênfase de Paulo aqui está no amor do marido. E quando nós amamos, nós fazemos de tudo e até algo mais para ver a pessoa que a gente ama feliz, para trazer alegria para aquela pessoa. E se nós olharmos um pouquinho atrás, o que foi que ele fez? Ele desceu da sua glória, se despiu, sofreu, foi crucificado, verteu até a última gota do seu sangue. Eu não preciso entrar em detalhe para falar dos tamanhos dos pregos na mão e nos pés, da coroa de espinho na cabeça. E você sabe por que esse sofrimento tudo? Por que esse sofrimento todo? Porque Ele te ama. E os maridos precisam entender isso. Assim como Ele fez, o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador fez esse sacrifício por amor de nós, nós também precisamos fazer pelas nossas esposas. Vejam uma diferença que gera assimetria.
O que significa ser submisso? Significa se entregar a alguém. A mulher, quando está submissa ao homem, ela está entregando a sua vida nas mãos dele. Agora, o que significa amar? É se entregar por alguém. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Assim, a submissão e o amor são dois aspectos da mesmíssima coisa. Versículo 25, na parte B, também nos fala sobre a vida espiritual. Aqui fala que o marido é o responsável pela vida espiritual da esposa, dos filhos. Aqui a palavra fala que ele é o sacerdote do lar. O marido precisa buscar a sua santificação e a santificação da sua esposa. O marido precisa exercer influência espiritual. E deve ser bênção na vida dela. Marido e mulher precisam orar juntos. Estudar a Bíblia. Entender os sinais dos fins dos tempos. Porque hoje muito se fala sobre o fim dos tempos. Mas muitas vezes, para muitas pessoas, entra de um lado e sai do outro e a pessoa não está nem aí. Ah, tá. E não observa que verdadeiramente está se cumprindo tudo o que o Senhor falou. Os versículos 28 e 29 falam sobre a vida emocional. E aqui fica claro que o marido fere a si mesmo se ele ferir a sua esposa. Crisóstomo, ele disse: o olho não trai o pé, colocando o mesmo na boca da serpente. Mas como homem, então, deve tratar sua esposa? Ele não deve descuidar dela. Assim como o homem não deve descuidar do seu corpo. E se ele faz, ele é nécio. E vai sofrer com isso. O marido não deve descuidar da sua esposa. Com reuniões interminas, com televisão, com internet, com roda de amigos. Você sabia? Vou contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que existe esposas, viúvas, mulheres viúvas de maridos vivos? O marido está vivo e a esposa é uma viúva. Maridos que querem viver vida de solteiro. Ei, você fez um compromisso lá atrás. Lá atrás você fez um compromisso. Você pegou alguém, colocou debaixo do seu braço e prometeu amar e respeitar e cuidar. O marido, ele deve zelar pela esposa, alimentar e cuidar dela. E não podemos esquecer de algo que é muito importante: o diálogo. O diálogo é fundamental. A comunicação no casamento, ela é vital. Por isso nós precisamos saber ouvir, saber falar, transparência e verbalizar o amor. O marido, ele precisa ser sensível às necessidades da esposa. Vocês sabiam que existe uma estatística e ela nos mostra que 98% das mulheres reclamam de falta de atenção e carinho? Nós, maridos, nós precisamos aprender a ser românticos, cavalheiros, gentil. Precisamos aprender a ser cheio de ternura. O marido, ele deve amar a esposa com um amor que transcende todas as outras relações humanas. Um dia ele deixou pai e mãe para unir sua esposa. Então sua atenção, seus olhos devem voltar somente para sua mulher. E o seu propósito é agradá-la e cuidar dela.
O marido se uniu à mulher, uma união heterossexual, monogâmica, monossomática. E presta atenção, ei, indissolúvel. Repita comigo, o meu casamento é indissolúvel. O casamento é indissolúvel. Os dois se tornaram uma só carne. E deve ser. Essa vida a dois, ela precisa ser desfrutada com pureza, com amor, com carinho, com respeito. Para concluir, eu ia falar de outra coisa aqui, mas deixa para a reunião de casais. Reunião de casais nós trataremos sobre isso. Para concluir, o Ministério de Louvor está aí? Nessa época, onde a falência das virtudes, o enfraquecimento da família e a explosão do divórcio está a cada dia num ritmo mais acelerado, nós, como cristãos, como povo de Deus, como sal da terra, como luz do mundo, nós precisamos ser exemplo, amém? Nós precisamos difundir para o mundo que o casamento, que família é projeto de Deus, e nós precisamos viver isso dentro das nossas casas, para que as pessoas possam olhar, vocês são diferentes. O que você tem, Daniel, você mesmo, a Luana, tem? Parece que tem uma paz entre vocês. O que acontece? As pessoas precisam olhar para nós e ver algo diferente, elas precisam olhar para nós e ver Cristo refletindo em nossas vidas. Nas palavras de Spurgeon, quando um lar é governado pela palavra de Deus, ele diz que nós podemos convidar anjos para se hospedarem em nossas casas e eles se sentirão à vontade. Vejam que coisa linda. Spurgeon fala para nós, olha, quando existe amor, quando existe paz, quando Deus está na sua casa, quando a sua casa é governada pela palavra de Deus, você pode convidar os anjos para descerem na sua casa, que eles vão chegar lá e vão ficar à vontade. Mas vocês sabem qual que é o problema? O problema é que em muitos lares não são governados pela palavra de Deus. O problema é que em muitos lares existe uma inversão de valores, e é evidente, a inversão de papéis é perceptível. Muitas vezes a falta de carinho é explícito, e muitas vezes em lares constituídos por cristãos professos, diante dessa situação, nós vemos consequências trágicas. Alguns lares, em vez de hospedarem anjos, parecem convidar demônios para ficar dentro das casas. Quantos casamentos nós vemos que acabam na justiça e ninguém sabe por quê? Quantos casais vivem emocionalmente divorciados e mesmo convivendo debaixo do mesmo teto? Mas eu quero falar para você que existe a solução. Repita comigo, existe a solução. Existe uma saída. E a resposta é buscar primeiramente um relacionamento sincero com Deus. A resposta é buscar primeiramente o reino de Deus. É ter um relacionamento com o Senhor Jesus. É viver, é conhecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. E quando o Senhor entra no nosso lar, há uma conversão. Os problemas convergem. Muda. Sai. Porque o Espírito Santo passa a habitar ali. E nós precisamos entender uma coisa. Que o perdão, ele é de suma importância. Não guarde mágoa. Não queira todas as vezes que você estiver algum problema, porque infelizmente vai acontecer discussões,
vai acontecer que vai ter pontos de vista diferentes, e de repente vocês não vão concordar, mas não remova entulhos que já foram lacrados quando aconteceram as divergências. Nós precisamos entender que o que passou, passou. Siga em frente. Nós precisamos aprender a fazer como o nosso Deus. Perdoar é lançar no mar do esquecimento para nunca mais voltar a tocar naquele assunto. E precisamos entender também que perdoar não é esquecer, é simplesmente lembrar sem sentir dor. É como uma dívida quitada. Você deve a alguém, você vai lá e paga, mas você vai lembrar que você devia a alguém. Primeira pergunta que eu fiz para vocês foi sobre o tema dessa série que nós encerramos nessa noite. Qual o valor da sua família? Se agora, ao findar essa ministração, se você tiver entendido que é amando, observando, vivendo a palavra de Deus, você terá um relacionamento de gratidão, de devoção a Deus. E quando esse sentimento toma conta do seu coração, esse sentimento também vai se expandir para a pessoa que você ama. Você a respeitará. Você terá prazer em estar com ela. E quando nós entendemos isso, a nossa casa passa a ser uma bênção. A nossa casa passa a ser um local de milagres. A graça do Senhor passa a habitar na nossa casa. O Espírito Santo de Deus, Ele passa a ser morador da nossa casa. Por isso, viva os mandamentos do Senhor. Por mais difícil que você possa achar, mas que cada um possa verdadeiramente viver o seu papel. Deus não falou o que falou para qualquer deixar por aí. Ele falou porque Ele sabe o que é melhor. E quando nós vivemos dentro da palavra de Deus, nós temos o melhor de Deus. E aí você tem paz, você tem amor, você tem união, você tem prosperidade na sua casa, porque a graça do Senhor estará sobre a sua vida. E esse é o desejo do meu coração. É isso que eu quero para vocês, que vocês possam viver unidos, como marido e mulher, em paz, em amor, uma família, unidos até o arrebatamento da igreja, ou até o dia que o Senhor chamar um de vocês ao paraíso. Que Deus possa abençoar grandemente a sua casa e a sua família. Curve a sua cabeça. Sobre o peso do seu vento e misericórdia. Oh Deus. E de repente eu me esqueço das aflições que somem em meio à sua glória, e percebo então quanto és lindo e quão grande é o amor que sentes por mim. Ciúmes de mim, seu amor é como
no furacão, uma árvore eu sou. Me prostro sobre o peso do seu vento e misericórdia. De repente eu me esqueço das aflições que somem em meio à sua glória e percebo então quanto és lindo e quão grande é o amor que sentes por mim. Nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama e nos ama. Deus querido, Tu és um Pai de amor. Nós não conseguimos entender, Senhor, o tamanho do Seu amor por nós. Nós somos falhos, nós somos pecadores, somos errantes, mas nós temos no nosso coração o desejo de acertar, ó Deus, de fazer o melhor, de viver cada dia mais a Tua palavra, Senhor, de estarmos na busca da estatura do varão perfeito que é Teu Filho Jesus Cristo. Nessa noite o Senhor falou profundamente aos nossos corações sobre o papel do homem e da mulher. Ó Deus, que nós possamos verdadeiramente aprender a viver conforme a Tua palavra, que as mulheres verdadeiramente possam se colocar como mulheres, para que todos possam vê-las como a mulher de Provérbios 31, que nós homens possamos verdadeiramente viver também a Tua palavra e sermos esse homem de Efésios 5, que nós possamos ser melhores, ó Deus. Ó Papai, perdoa as minhas falhas, Senhor, perdoa minhas fraquezas, ó Deus, perdoa as falhas dos meus irmãos, ó Senhor, que nós possamos acertar, que verdadeiramente nós possamos viver para nossas esposas e as nossas esposas viver para nós, em amor, em harmonia, em união, na Tua santa presença, ó Deus. Papai, nós carecemos do Senhor, e eu clamo a Tua misericórdia sobre todos aqui presentes, sobre aqueles que estão nos assistindo, sobre aqueles que vão ouvir essa mensagem, que o Senhor possa transformar lares, que o Senhor possa transformar corações, e que verdadeiramente nós estejamos com o coração quebrantado, vivendo a Tua palavra e sendo abençoados dia após dia, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas, Senhor Jesus.